vamos ter umas eleições de que um dos derrotados vão ser os jornalistas. E a forma como investigar ou não, como mudaram as regras da política em Portugal para um nível em que nós provavelmente já não saímos delas e estamos a prejudicar todos os portugueses. E estamos a prejudicar porquê? Por exemplo, a questão das obras na Casa de Lisboa. O ano passado não, há 2 anos, foi uma das preocupações, o único ponto positivo que havia em todo aquele pacote de habitação de António Costa e Mariana Gonçalves era descomplicar. O que é que os jornalistas estão à procura nas obras de Montenegro? Complicar. Portanto, eu tenho obras que já fiz várias vezes, obras de interiores que não toquem nas fachadas, não precisam de autorização prévia da Câmara. A Câmara não tem nada a ver com isso. Ainda bem que não tem. Antigamente não era assim. Antigamente era preciso os chamados projetos de amarelos e vermelhos. Eu fiz obras nesse tempo, era tudo muito mais complicado e mais demorado. Nós temos em Portugal um problema que se chama burocracia. A esquerda tem no mundo um problema que se chama burocracia. Acaba de ser um livro nos Estados Unidos, publicado por 2 jornalistas, que são os jornalistas mais de esquerda que existem no país, dos mais prestigiados, chama-se Abundance, Erskine Klein, jornalista do New York Times e um outro jornalista do Los Angeles Times, que explicam como é que a obsessão pelo controle público de tudo e mais alguma coisa tem feito com que nos Estados geridos pelos democratas haja menos habitação quando é uma prioridade dos democratas haver mais habitação. Haja menos obras públicas quando é uma prioridade dos democratas haver mais obras públicas. Haja menos estudo porque, de repente, é preciso regulamentos e coisas para tudo. E é isto que nós parece que estamos a querer que seja o nosso país. Em vez de descomplicar, queremos complicar, acrescentar burocracia, desconfiar, porque isto é o princípio da desconfiança. Por exemplo, vamos lá ver. Aquelas obras foram feitas sem projeto? Não, o projeto estava nas obras. É costume a Câmara fazer inspeções? Não é costume a Câmara fazer inspeções ao interior de obras. Não é costume. As inspeções foram feitas porque foram pressionadas quer dizer, quando há obras exteriores que mudam as fachadas, às vezes aparece um fiscal da Câmara, como é óbvio. Eu estou a falar como alguém que, quando fiz obras na minha primeira casa, fui o primeiro no bairro em que eu vivia que fez obras indo colocar a licença à Câmara. À conta disso, tive uma infinidade de tempo à espera de conseguir fazer as obras. A segunda vez que fiz obras na mesma casa, no mesmo bairro, tive o dobro do tempo à espera de conseguir fazer as obras. O dobro ou o triplo. Acho que a primeira vez levei 1 ano à espera e a segunda vez levei 3 anos à espera da licença. E o que nós queremos, aparentemente, é que se leve 5 anos. Ou 6 anos, ou 7 anos. Mas, vou acrescentar, que se nós quisermos, jornalistas, complicar, basta falarmos com pessoas diferentes. Eu, neste momento, estou novamente em Lisboa, com umas obras de interior num andar. No processo, ainda não começaram, gostava eu que já tivessem começado, mas estão para começar. Na Câmara já me deram 2 parceiros diferentes. Na Câmara de Lisboa já me deram 2 parceiros diferentes, depende do técnico, depende da pessoa com quem se fala. Portanto, nós, se quisermos complicar, nós jornalistas, se quisermos complicar, arranjamos sempre quem nos dê opiniões diferentes. Ou seja, e voltando aqui para o caso de Montenegro, quer dizer que até este relatório da vistoria que nós tivemos acesso podia ser outro qualquer, até essas conclusões são quase aleatórias. Da minha perspectiva, só podia ser este. Porque não há dúvida nenhuma que a legislação diz que obras de interior, aliás, é o que está citado, não é? É o que está não citado. Sejam estruturais e desde não afetem a fachada. Desde que não sejam estruturais, ali há uma laje, mas há uma obra de estrutura, há um reforço. Eu vou fazer isso na minha obra, porque também vou deitar uma parede abaixo. E, portanto, vai haver um engenheiro que não fez o projeto, mas está acabado de fazer, é uma das razões que aquilo não começou ainda, que verificará se é preciso pôr um reforço ou não é preciso pôr um reforço para aquilo ficar tudo como deve ser. E depois, o engenheiro fará o tempo de responsabilidade. Muitas vezes eles fazem no fim da obra, para ver se tudo correu como deve ser, para ver se o empreiteiro faz as coisas como deve ser, para ver se aquilo está correto ou sem ser corrigido. Em todo o caso, portanto, a questão da casa não é a mais importante aqui a envolver o Primeiro-Ministro. A questão da casa não é a mais importante. A questão da casa é que temos de distinguir 2 coisas. Uma coisa é a gestão política, outra coisa é a matéria de facto. Ora, na matéria de facto, aquilo que começou, vamos recapitular.
porque acho que vale a pena recapitular. Portanto, começou tudo por uma coisa que era completamente idiota. A primeira notícia era completamente idiota e que tinha a ver, eu vou dizer isto, já disse isto e vou repetir, era completamente idiota porque levantava a suspeição de que havia uma empresa de Montenegro que ia ser beneficiada por uma lei que não beneficia ninguém. Uma lei desnecessária. Uma lei que, de resto, no seu essencial, era de um governo socialista. No governo António Costa. Foi o governo António Costa que tinha criado aquilo. A diferença entre o que existia e o que passava a existir era, basicamente, em vez de serem os burocratas do Estado a determinar se podia ou não transformar um terreno rural em terreno urbano, passavam a ser os eleitos. E, aparentemente, na cabeça dos jornalistas devem ser os burocratas. Na minha cabeça, não. Devem ser os eleitos. Nós vivemos numa democracia. Portanto, eu prefiro responsabilizar os eleitos do que estar na mão dos burocratas. Mas parece que toda a gente acha que os burocratas é que são sapientes. Em Portugal, não são. São complicadores. São complicadores. Eu estou irritado porque estou, neste momento, confrontado com um complicador na Câmara de Lisboa, ou uma complicadora, neste caso concreto, uma arquiteta. Sim. Pronto. Complicou uma coisa inacreditável. Mas eles são assim, é assim que é o Estado português, é assim que as coisas funcionam. E depois, é assim. Luís Montenegro tinha agora a oportunidade de ser o descomplicador. Pois tinha, mas tinha que fazer uma coisa que ele não tem coragem de fazer, e por isso eu nunca apoiei, e não tenciono apoiar Luís Montenegro, porque acho que ele não tem esse espírito. Ele não tem descomplicado o que era preciso descomplicar. Ele devia ter feito isso muito mais do que fez. Devia ter feito isso. O que Portugal precisa é disso. Mas em Portugal, pouca gente parece ter esta cabeça. Em Portugal achas que tudo se deve complicar mais, que é preciso mais leis a proteger isto e aquilo e aquele outro. Olha, por causa de leis complicadas, porque é que na Califórnia, eu estou a regressar ao tal livro, chama-se Abundance. Se alguém quiser procurar, vai à Amazon e compra. Abundance. Porque é que a Califórnia não tem ainda um comboio de alta velocidade entre Los Angeles e São Francisco? Ao contrário de todos os países europeus, têm comboios de alta velocidade por todo lado. Por duas razões. Primeiro, por excesso de regulamentação ambiental. Isto está escrito pelos jornalistas que são dos mais de esquerda dos Estados Unidos e mais ambientalistas que é possível imaginar. Excesso de regulamentação ambiental e excesso de guerra legal. Portanto, guerra legal, a pessoa vê not in my backyard, aquele princípio, se passar perto da minha casa não quero, portanto vou contestar, vou para os tribunais, vou não sei o quê. Quem são a maior parte das pessoas que fazem guerra legal? Democratas. Pessoas de esquerda. Portanto, é assim que o resultado prático, e eles pegam nisso no livro, o resultado prático é o contrário do resultado desejado. É o contrário do resultado desejado, eles dão milhares de exemplos. E, portanto, por favor, ponham os pés na terra e percebam isso. Quer dizer, nós começámos com isto, quer dizer, a empresa de Montenegro, quer saber, não devia existir, porque o RPDG não devia existir. Quer dizer, eu vou dizer assim, mas eu vou dizer, o RPDG não devia existir como existe. Portanto, aquela empresa não devia existir porque aquela lei não devia existir. Mas aquilo é uma invenção europeia, uma invenção do Parlamento Europeu. É aquilo que nos obriga, cada vez que abrimos um site, a fazer mais um passo que é, sim, aceito os cookies. Alguém lê o que lá está escrito antes para dizer que aceita os cookies? Tu lês? Eu não leio. Eu digo logo aceito e vou em frente. Estou-me borrifando para isso. Quer dizer, porquê é que eu digo aceito os cookies? Sabes porquê? Porque a próxima vez que abrir aquilo, ela tem lá a minha memória e torna-me a minha vida mais fácil. Às vezes não. Às vezes não, às vezes, quer dizer, mas em princípio os cookies ajudam a tornar a vida mais fácil, mais rápida, que não existe para vigiar as pessoas. Existe, o que eventualmente vigia as pessoas são outras coisas, que não são os cookies. Não são os cookies, mas enfim, pronto. É apenas isso. Portanto, primeiro ponto. A polémica começa com uma coisa idiota, que deu origem a milhares de artigos a achar que era o fim do mundo. Sim, com base na lei dos solos. A alteração à lei dos solos. A lei dos solos não muda nada e muda menos do que devia mudar. Portanto, e já falámos disso aqui, não vou voltar a esse assunto. A seguir temos o problema, podia ou não podia passar aquilo para a mulher. Olha, eu não sou jurista, não sei. Nós temos aqui uma peça que diz que a maior parte dos juristas diz que aquela participação, quando há comunhão de adquiridos,
é indiferente, no fundo é indiferente qual é a percentagem que um e que o outro tem, mas também há livros mais ligados ao direito comercial que dizem que não, mas o que é que vale mais, ao Código Civil, ao Código Comercial. Olha, eu não sei, não sou jurista. Mais uma vez, os juristas em Portugal fazem o que entendem, cada um deles ao parecer que entende. E isso é uma das razões dos nossos problemas. Agora, o resultado disto parece ser, então agora eu faço uma empresa, não posso fazer empresas familiares? Empresas com a minha mulher? Quer dizer, ou faço eu ou faço ela, é tudo igual? Não tem importância nenhuma? Não creio que seja bem isso o espírito do legislador. Mas aparentemente é isso que resulta desta polémica, ao ponto de ele dizer, então passo aos meus filhos. Eu agora pergunto, qual é a diferença? Porquê é que de repente era o consenso de que passando aos filhos resolvia o problema? Eu acho que não resolve problema nenhum, se queres que diga. Acho que não resolve problema nenhum, fica tudo igual. Quer dizer, se pensarmos no ambiente familiar e numa família que funciona normalmente, fica tudo igual. Quer dizer, não, há uma coisa que não fica completamente igual. Se um dia houver uma lei de heranças, com imposto sucessório, ele escapou ao imposto sucessório. Isso fica diferente. Se fosse a Inglaterra, teria ficado diferente onde existe imposto sucessório. Portanto, já estava nos filhos, já não havia problema, já estava o património e as coisas e os negócios todos nos filhos. Portanto, quer dizer, nós gostamos de facto de complicar. E depois, aqui o grave era aquilo que começou a ser dito nas entrelinhas pelas peças dos jornais, começou a ser dito às vezes quase diretamente ou mesmo diretamente pelos comentadores nas televisões e acabou por ser repetido por Pedro Nuno Santos na entrevista que deu antes da votação da moção de confiança. É que a empresa era uma empresa de fachada. Isto foi dito, eu vou citar a frase de Pedro Nuno Santos, basicamente é assim: só resolvemos as nossas dúvidas com acesso às provas, aos documentos que comprovem que o trabalho foi realizado. Portanto, qual é e que o preço pago é o preço justo de mercado. Duas questões. Portanto, se o trabalho não fosse realizado, há aqui uma fraude. Portanto, a acusação não é apenas de uma coisa ética, é de um crime. Portanto, a acusação é de que aquilo é uma empresa de fachada. A acusação é que há pagamentos feitos por empresas grandes a um político, primeiro-ministro, com objetivos esconsos. É isso que está a ser acusado. E o segundo ponto é que aquele valor é estranho. Pronto. O que é que o trabalho do Luís Rosa e do João Paulo Vinho esclareceram? Primeiro, há evidência de que o trabalho foi realizado. E essa evidência traduz-se nomeadamente em milhares de mails trocados entre aquela empresa com dúvidas concretas, não são coisas abstratas, entre aquela empresa e os clientes. Pronto. Há pessoas contratadas, que disseram que estavam contratadas. Disseram, recebemos para fazer isso. Temos essa especialização. Foi isso que fizemos. E o preço, aliás, nós já tínhamos escrito aqui uma coisa a dizer que aquilo... José Manuel, sem te enervar, e o Luís Rosa já chegou, mas uma empresa de fachada pode ter esse tipo de atividade também, pode depois ter outra atividade não declarada, escondida. Mas qual atividade? Quer dizer, não sei. Qual atividade escondida? Quer dizer, uma empresa de fachada, é assim, vamos lá ver, a empresa teve um ano com lucros muito elevados. E essa parte é a parte que não está totalmente esclarecida. Pronto, mas que, quer dizer, nós já temos ideia porque é que isso aconteceu. Não está escrito, não está esclarecido, não há documentos. Pode ter a ver com as ações. E tem a ver com o primeiro ano, tem a ver com uma coisa, com um trabalho que Montenegro levou para lá, que já estava a fazer e que foi cobrado no primeiro ano de existência da empresa, portanto, antes de ele ser primeiro-ministro, no princípio daquilo tudo, portanto, e um trabalho que não tem a ver com proteção de dados, tem a ver com outras coisas. Pronto, e que é o que mete a gasolineira de Braga, que é a parte que não, como nós não temos os documentos ainda, o observador, não se escreveu sobre isso. Agora, uma empresa de fachada, quer dizer, empresas familiares que têm a sede na casa das pessoas é normal. Empresas familiares que dão como telemóvel, como número de contacto, o telemóvel ou o número fixo dessa casa é normal. Em Portugal há 500 mil empresas. Eu diria que 450 mil são assim. Ou 400 mil são assim. Portanto, não há aqui nada, quer dizer, até porque muitas são apenas empresas individuais, em nome individual, muitas delas são apenas isso. E quando isso acontece, as pessoas não vão gastar dinheiro a alugar escritórios,
ou a ter outra conta, ou contratar com uma empresa de telecomunicações outro número de telefone, como é óbvio, não é? Não vão fazer isso, porque não há racionalidade económica nisso. E isto é criminoso, não é ético, não, isto é normal, é o que as pessoas fazem e não fazem por nenhuma razão especial. Aquela empresa beneficia eventualmente, fiscalmente, a família Montenegro? É possível que sim. E qual é o crime? Quer dizer, por haver uma empresa, não é? Por estar constituída uma empresa. Por estar constituída uma empresa. Qual é o crime? Quer dizer, fiscalmente pode ser mais vantajoso. Mas se for mais vantajoso, quer dizer, qualquer um de nós procura o que é mais vantajoso. Se eu conseguir pagar uma coisa, se conseguir pagar, por exemplo, menos, comprar um carro, não é fugir ao imposto, por empresa, claro, usar a lei, as leis que existem, da forma que me for mais benéfica. Eu vou só dar um exemplo para toda a gente perceber, que eu acho que é fácil de perceber, fácil de entender. Se eu tiver um depósito bancário que me rende juros, tenho duas hipóteses de pagar o meu IRS sobre esse imposto bancário, que é, ou incorporo no meu rendimento e pago a taxa incorporada, ou pago a taxa liberatória, que eu não sei quanto é que é exatamente neste momento, porque eu não tenho depósitos bancários que me rendam juros. Portanto, tenho dívidas ainda a alguns bancos. Mas pronto, portanto, não sei qual é a taxa, não sei se aquilo tem variado entre 24% e 28%, não sei quanto é que é. Portanto, eu quando vou fazer a minha declaração de IRS, vejo o que é mais vantajoso, se vou incorporar ou se não vou incorporar. Isto não é fugir aos impostos. Isto é usar a lei no sentido que me é mais vantajoso e a lei está lá para isso. A lei está lá para isso. Não está para outra coisa qualquer. Portanto, se for mais vantajoso eu ter uma empresa, em vez de, por exemplo, porque é que há tantos empresários em nome individual em Portugal? Porque isso é mais vantajoso do que passarem recibos verdes. Pronto. É simples. É por isso. E por isso muitas pessoas que passavam recibos verdes passaram a ter uma empresa em nome individual. Por razões variadas. É um crime. Está errado, é fuga ao fisco. Não, é a lei que temos, que é uma lei, aliás, demasiado complicada em muitos aspectos e devia ser simplificada. E, portanto, mas vamos lá ver. Portanto, esta questão é uma questão relevante. Eu acho que temos que separar a substância da gestão política. A gestão política é outra coisa. A gestão política é outra coisa. E obcecar-nos apenas saber, devia ter respondido, devia ter mostrado. Bem, primeiro, nunca ninguém até agora em Portugal mostrou aquilo que o Primeiro-Ministro mostrou sobre este assunto. Sobre a sua vida, sobre as casas que tinha e não tinha, sobre isso tudo. Nunca ninguém fez isso. Que eu tenho a memória. Nunca ninguém sobre isso. Nós, sobre outros líderes políticos atuais, não temos essa informação. Não temos. Não temos essa informação sobre Pedro Nuno Santos. Não temos essa informação sobre Catarina Martins. Não temos essa informação sobre outros líderes atuais. E sabemos que muitas vezes líderes que estão agora ao ataque também cometeram falhas, porque às vezes as pessoas não enfim, a lei diz que ninguém tem desculpa por não conhecer a lei. Mas sabemos que, por exemplo, que havia questões de exclusividade que tocaram, e que não está aqui em causa, atenção, foi levantada a questão da exclusividade. Ele está a trabalhar para a empresa e em vez de ter a exclusividade de ser Primeiro-Ministro. Portanto, pelo que nós apurámos, a empresa tem funcionários que fazem aquele trabalho. Portanto, 2 advogados, designados funcionários ou pessoas avançadas também, pronto, têm avanças, têm contratos para fazer aquele trabalho, pronto. Se ter um contrato em que se recebe regularmente um valor, não é um crime. Quer dizer, o termo avançado é normal, não é? Quer dizer, não é um termo, ganha um peso negativo pela forma como tem sido apresentado pela comunicação social e por outros políticos. Portanto, eu acho que é bom nós separarmos estas coisas. No fim disto tudo, eu acho que agora, baixando a terra e baixando a outro assunto, naquilo que era realmente criminoso, e o Luís Rosa já cá está e pode depois até explicar isso melhor do que eu, naquilo que é realmente criminoso, que podia ser criminoso, que era aquele ser uma empresa, aqueles trabalhos corresponderem a pagamentos de trabalhos que não existiam e, portanto, corresponderem a um suborno na prática, portanto, seria isso que elas teriam correspondido, isso seria um crime. Pronto, final parágrafo. Há esse trabalho. O valor cobrado, aparentemente, até está em linha com o valor que empresas de proteção de dados cobram ao Estado por trabalhos
que não são exatamente iguais, porque nada é igual, mas que podemos vagamente considerar que nós fomos fazer esse trabalho. Sim, isso está claríssimo no artigo. Está tudo no artigo. Portanto, não há ali nada que seja fora do que se espera. A margem é muito grande. Não sei se é muito grande, se é muito pequena, não estou dentro deste negócio. Há negócios com margens grandes, há negócios com margens pequenas, não faço ideia. Não sei até que ponto é que aquilo está otimizado. Falta explicar o negócio da gasolineira, e esse negócio tem que ser explicado. Pronto. Agora, o que é que aqui é um sinal também do país, e eu não gosto dele. Parece-me que, quer dizer, há uma parte que aqui acho normal. A maior parte dos clientes da empresa de Montenegro eram pessoas da zona dele. Portanto, pessoas que ele conhecia, portanto, gente de Espinho, a Sol Verde é de Espinho. Os Violas são dali, moram também ali, vão aos mesmos campos de golfe, aparentemente, já iam antes dessas coisas todas acontecerem. Portanto, não começou agora. E estou a dizer isto porque o próprio, uma pessoa que é de um partido da oposição, Carlos Guimarães Pinto, que também é de Espinho, diz que ele, que era de uma família ao nascimento, não é agora, é ao nascimento, com menos posses do que a família de Montenegro, andava com os carrinhos no Caddy. Os Teddies, era um Teddy, não é? Eu não pratico golfe. Portanto, era um Teddy e que às vezes via lá estas pessoas. Portanto, eu li uma entrevista a dizer isto, portanto, ele não tem um interesse político porque é de um partido que até é da oposição, não é? Portanto, isto é estranho, diria assim. Tem um lado que eu não gosto e um lado que é normal. Eu, se fizer um contrato, se for contratar um advogado, e devo dizer, recentemente contratei um, por razões que têm a ver com a minha vida particular, prefiro contratar um advogado que eu conheça e com o qual tenha uma relação de confiança. E uma pessoa com quem eu já trabalhei, ou com quem tenho um laço de amizade, ou com quem fui colega de curso. É assim que as coisas funcionam. É normal, não é? Portanto, ou alguém que é meu vizinho que já fez algum trabalho que me agradou. É assim que eu contrato um advogado. Portanto, isto aqui, não há aqui nada que seja estranho. O que é que pode aqui haver que é... Vamos lá ver. É uma forma de funcionar de Portugal que não me agrada. É a ideia, mas que não está limitada aos escritórios de advogados de Espinho, às empresas de Espinho, ou às empresas de FAF, ou às empresas de Freixo Espada à Cinta. Eu diria que se calhar a maior parte até está nos grandes escritórios de Lisboa, que é eu estar a comprar não apenas os serviços jurídicos necessários para fazer operações, não é? Portanto, gosto de uma empresa, não gosto de uma empresa, fazer um negócio, ver se está tudo bem, fazer um contrato, não fazer um contrato, essas coisas assim, mas estar a comprar influência em Lisboa, influência nos círculos de poder. Pronto. E eu não tenho grandes dúvidas que muita gente que funciona, a maior parte dos deputados são licenciados em Direito e são advogados, que muitos deles terão contratos em que os fizeram porque há a expectativa dos clientes de tendo aquele advogado, terem maneiras de chegar ao terreiro de passo. No fundo é isso. Porque Portugal sempre foi assim. Já tivemos aqui uma discussão inicial sobre a regulação do lobby. Pronto. E não existe. E há o problema da regulação do lobby que não existe, porque eu não creio que aqui haja trabalho de lobby, porventura poderá haver trabalho de lobby no negócio da gasolineira, lá chegaremos. Mas se houver, em Portugal há trabalho de lobby. Não está regulamentado, mas há trabalho de lobby. Infelizmente, nós não vamos de outra vez só a uma Assembleia sem o ter regulamentado. Portanto, eu até já participei em conferências, em debates públicos sobre a questão do lobby. Eu acho que isto deve estar regulamentado. Quando digo estar regulamentado, na Europeia, tudo tem que ser declarado a partir de um determinado valor. Nos Estados Unidos, no Senado dos Estados Unidos, os lobbies são poderosíssimos, como toda a gente sabe. Poderosíssimos. Mas se oferecerem um almoço a um congressista acima de um valor X, tem que ser declarado. Tem que ser declarado. E nós estamos a falar de coisas complicadas. É um almoço. Estás a ver?
Sim, pronto. E cá já deu problemas grandes. Pronto, e cá já deu problemas grandes e são almoços ridículos. Alguns daqueles que já deram problemas e foram vistos como sendo criminosos, enfim. Pronto, eu estou a falar de uma pessoa que eu critiquei milhares de vezes, João Galamba, para dar as coisas pelos nomes. Eu não podia ter criticado mais João Galamba do que critiquei, mas acho que algumas daquelas coisas que foram ditas sobre os almoços de João Galamba são ridículas. Ridículas. Portanto, não significa, às vezes, em que mundo é que as pessoas vivem, quando vêm achar que há crimes em coisas que são ridículas. Portanto, não tem nada a ver. Agora, que isto devia estar regulamentado, que nós devíamos saber as coisas todas, que era muito melhor, era assim que devia ser. Mas há pessoas que acham, pura e simplesmente não devem existir lobbies. Mas, olha, sabes qual é um dos primeiros lobbies que existe em qualquer país do mundo? Qual é? O lobby dos sindicatos e o lobby das associações empresariais, que fazem pressão sobre os governos e os parlamentos para conseguirem legislação que os favoreça. Isto é lobbying. E isto existe há séculos. E eu não posso, quer dizer, repara, e a pressão pode ser, na maior parte das vezes, pode ser feita apenas por manifestações, pode ser feita de muita forma diferente. Não vou agora deixar de manifestar, mas tudo isto, por exemplo, estas associações têm representação em Bruxelas. Há em Bruxelas tem representação em Bruxelas e em Bruxelas. Não sei, agora não me recordo o nome que aquilo tem. Mas há um Conselho Económico e Social onde estão representados os sindicatos. Se os sindicatos lá representados, eu até conheci uma pessoa que chegou a ser o representante da CGTP, pagaram a um eurodeputado um almoço e se ultrapassar um determinado valor, isso não deixa de ter que ser declarado só porque ele é sindicalista. Pronto, portanto, porque está regulamentado e tem que ser assim. Agora, há quem ache que como o lobby da palavra, como o lobby tem má imagem, é feio dizer, eu sou lobista, pronto, como tem má imagem, o melhor é se calhar fingirmos que não existe, mas isso existe. E provavelmente houve aqui trabalho de lobby, como não está regulamentado, não é ilegal, não há nenhuma evidência que possa ter sido ilegal, como disse no caso da gasolineira, e houve, porventura, neste caso, como noutros casos, contratos. Eu nem sei se, por exemplo, naqueles principais clientes que ali estão, nós conhecemos 86%, salvo erro, da faturação daquela, quem é que pagou aquela empresa, faltam 15%. Portanto, nos maiores clientes, o Luís Montenegro já era presidente da Assembleia Geral daquelas empresas, que eram empresas lá da zona, portanto, mas atenção, há políticos que chegaram a ser políticos que, na sua atividade privada, houve momentos em que foram presidentes de dezenas de conselhos de administração e não de empresas daquela dimensão, de dimensão muitíssimo maior. E até há um aí que se fala que pode ser candidato à presidência da República. Vamos fazer o mesmo tipo de escrutínio? Vamos dizer que ele não pode ser por causa disso? Há quem faça isso. Há uma senhora ex-deputada europeia que faz isso. Ana Gomes acha que não pode ser porque tocou em ricos, não se pode, fica-se barrado para a atividade política. Portanto, mas eu não tenho essa opinião. Eu não acho que isso seja um crime, ou que seja imoral, ou que não seja ético. Portanto, eu quero saber mais, acabar o resto das explicações. Não consigo perceber porque é que Montenegro não fez isto tudo uma vez. Não consigo perceber porque é que ele preferiu fazer assim, mas começa a desconfiar, depois de ter visto a sondagem de hoje. Repara, a sondagem de hoje tem um dado que é curioso. A sondagem dos espécies tem um dado curioso que é o seguinte, que é, são feitas mais de 5 mil telefonemas para obter 800 respostas. O que quer dizer que há uma enormidade de pessoas que não quis responder às perguntas. Algumas, por exemplo, se me telefonassem a mim, eu não queria responder porque não estou para gastar tempo, perder tempo com isso. Outras porque, por isso, simplesmente não estão a pensar no assunto e não querem falar do assunto. Das 800, que é as pessoas que, em princípio, terão mais interesse naquilo, porque lhes disseram que era uma coisa sobre política. Mesmo assim, houve 10% que disseram que... Vê lá como é que a gente disse, mas como é que isso é possível no país depois do que se passou no último 2 meses? Que disseram
que não conheciam o caso da Sepulveda, que nunca tinham ouvido falar dele. E essas pessoas, provavelmente, se fôssemos para o universo das 5 mil, em vez de 10%, era capaz de ser um pouco maior. E essas pessoas, mesmo achando que o Luís Montenegro tem mais explicações a dar, praticamente não mudaram a sua opinião como governante. E praticamente não alteraram de forma substantiva a sua intenção de voto, apesar de haver um número de indecísios anormalmente elevado. Anormalmente elevado. Mas atenção, repara, é anormalmente elevado, mas corresponde à taxa habitual de abstenção. E os indecisos habitualmente são pessoas que se abstêm. Pronto, não quer dizer que seja isto que vai acontecer, não vai ser seguramente isto que vai acontecer, mas quem acompanha, ou seja, há muito tempo, sabe que muitas vezes uma declaração de não decisão no momento da sondagem, só que nós ainda estamos demasiado longe das eleições para podermos tirar esta conclusão. Portanto, neste momento o que sabemos é que as pessoas muitas delas estão a pensar, não estavam a pensar onde é que iam votar, portanto não têm ainda nenhuma decisão tomada, ainda estão à espera de ver mais coisas, querem mais explicações, mas não houve nenhuma mudança substantiva. Bem, se no fim o resto, quer dizer, enfim, destas coisas que ainda falta explicar, quer dizer, há coisas que têm sido discutidas, que já são do domínio, quer dizer, eu no outro dia ouvi na entrevista a Luís Montenegro perguntar como é que ele tinha dinheiro para pagar o hotel de Lisboa em que estava. Estamos a falar de alguém que não sei quantos dias passaram naquele hotel, porque ele não vive só ali, não é? Ele está dias fora, ou está fora, por exemplo, está em Bruxelas. Há outros dias em que seguramente os fins de semana deve passar, admito que se passa em Espinho. Portanto, não sei se passa 15 dias, 20 dias, 22 dias por mês naquele hotel. Portanto, fazendo agora as já contas... não, disse que... Agora diz que não está no hotel. Agora já não está, voltou, agora já não está. Mas nessa altura já não está porque, é óbvio, ninguém quer estar num sítio onde, quando sai do hotel de manhã, tem as câmaras de televisão à porta, não é? Tu querias, eu não queria, não é? Nem sequer, não quereria seguramente isso. Portanto, eu, se quer saber, aquilo que gostaria de perceber melhor é porque aquele grupo hoteleiro tem uma ligação ao PSD. Sempre teve. É conhecido. O PSD faz lá tudo, ou quase tudo. Há muitos anos, e muito antes de Montenegro, e fez isso com o Rui Rio, e fez com Passos Coelho, e não sei se antes de Passos Coelho se fez com outros. É o hotel do PSD. Mas também Lisboa também é um hotel do PS, que chama-se Altis. Agora já há menos coisas no Altis, mas houve uma altura que era sempre. Havia uma coisa, as noites eleitorais eram no Altis. As noites eleitorais eram no Altis, toda a gente. Eu passei noites eleitorais no Altis com o Partido Socialista e com candidatos do Partido Socialista. Portanto, no Sana nunca passei nenhuma noite eleitoral, porque é uma coisa mais recente. Portanto, houve aqui um favor especial por eu ser, por uma ligação entre os partidos. Epá, se o que ele esteve a pagar foi 250 euros por noite, não me parece que haja aqui um desconto extraordinário em relação ao que é normal. Ele não ter dinheiro, basta saber quanto é que ganha o Primeiro-Ministro para saber se ele, que ele pode pagar aquilo, se não estiver lá a vida toda, não é? Porque senão gasta o dinheiro todo a pagar o hotel. Mas o ordenado dá para pagar as noites que ele lá passa por mês. Basta fazer as contas, não é? Quer dizer, só paga-se lá 20 noites por mês, apesar de tudo, consegue pagar sem precisar de ir roubar a ninguém. Portanto, quer dizer, e por isso, eu acho... E por isso, numa frase para concluir, já não temos mais tempo. Não temos mais tempo, uma frase para concluir, eu acho que nós temos que separar aqui o que é a gestão política do caso, daquilo que é os graus de transparência que devemos exigir aos políticos, que são maiores do que aqueles que exigimos aos cidadãos. Mas, no fim, temos que perceber que há, quer dizer, que não podemos querer que o Estado regulamente tudo, e vigie tudo, e controle tudo, porque isso não afeta só depois aquelas pessoas com quem nós embirramos, sejam eles políticos, vereadores, empresários. Vai afetar-nos a nós.